talvez por haver uma compreensão errada sobre o que é o amor de Deus, as pessoas não consideram as disciplinas de Deus. Né? Porque, julgando do ponto de vista de homens, o nosso amor é muito diferente do que é o amor de Deus. Com certeza. Né? O nosso amor é a minha vontade de ser feita, é eu me sentir amado. Então é um amor completamente condicional, né? E que depende do meu agrado. Então, se me agrada, eu me sinto amado. Se não, eu não me sinto amado. Esse é o amor dos homens, né? Só que o amor de Deus é o amor que Deus não pensa em si mesmo, mas ele pensa em nós e no nosso bem. É um amor de atitude. É um amor que não depende de sentimentos, né? Não está ligado a sentimentos. Então, o amor de Deus ele está acima, né, dos sentimentos que nós podemos ter com ele ou não, ou a reprovação que a gente pode ter por ele ou não. Ele pensa em nós antes dele mesmo. Então Deus nos corrige por causa do nosso bem. Só que, baseado na forma de amor que os homens têm, eles olham para as correções de Deus e não veem amor. Só que fala-se hoje de um Deus que é um Deus de amor, certo? Certo. Mas que tipo de amor? O amor baseado no olhar dos homens, e esse Deus no olhar dos homens é o Deus que faz tudo para agradar o homem, que está completamente errado isso, segundo aquilo que nós entendemos na palavra, ou é um Deus que nos ama e nos corrige porque nos ama para que nós possamos ser participantes da sua santidade. Então, há uma diferença muito grande entre o amor do ponto de vista do homem, que é a gente, né, Deus fazendo tudo por nós, do nosso agrado, ou o amor do ponto de vista de Deus, que é Deus corrigindo os filhos para que os filhos possam caminhar por caminhos direitos, né? Para que os filhos possam ser participantes da sua santidade. E talvez por a maioria dos irmãos, né, dos crentes, não terem a compreensão da forma que Deus ama e do que é o amor de Deus de fato, né, vivem presos a esse falso amor, que é o amor do nosso ponto de vista. Então desprezam a correção de Deus. Por quê? Porque a vida que Deus deseja para mim é uma vida de sucesso. A ideia, né? Ou seja, tudo dá certo. Se tá tudo dando certo é porque Deus me ama e Deus realmente está conduzindo a minha vida. Mas se tem algo dando errado, é o diabo, é Satanás, você nem pensa no que talvez seja Deus te corrigindo. Porque você está completamente baseado num amor que é um amor do ponto de vista de homens. Né? Mas quando nós olhamos no amor do ponto de vista de Deus, você vê que Deus está disposto a corrigir. Bíblico. Exatamente. Exatamente. Uma visão distorcida do amor causa muita confusão. Se fala muito que Deus é amor, como você disse, mas o amor, no conceito dos homens, o amor está ligado à ausência de sofrimento. Uhum. Então, ou seja, se eu amo, eu não posso fazer sofrer. Só que esse conceito de amor, ele não se sustenta biblicamente. Sim. Porque Deus ama o Filho, Jesus. E entregou. E o colocou numa cruz. Sim. Mas ele não deixou de amar o Filho. Sim. Perfeito. Então, ou seja, essa ideia de amor que livra do sofrimento, segundo a Bíblia, não é amor. Uhum. É ódio. Sim. O que as pessoas hoje enxergam como amor, a Bíblia enxerga como ódio. Olha o engano. Porque quando você tira de alguém o sofrimento necessário, porque ela precisa do sofrimento, você a odeia. Sim. Ainda que pensa que ame. Perfeito. É o texto de Provérbios. A gente pode ler o texto de Provérbios. Provérbios 23, verso 14, se eu não estiver enganado. Se não for, é por aí. Provérbios 23. 23, 14? 14, vê se é o 14. É o 14? Não, é 24, 23, Tu 24. fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno? Verso 13. Verso 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.
É esse. É Provérbios... Tem o Provérbios 3 13. também. 13. 13? É. Provérbios 13, verso 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho. Então, olha só. O que não faz uso da vara odeia o seu filho. Agora eu te pergunto, o que a vara produz? Sofrimento. Sofrimento. Com certeza. Fazer uso da vara é bater com vara. Então, olha só. O amor, a ideia de amor que não consegue fazer o outro sofrer, havendo necessidade do sofrimento, não é amor. É ódio. É ódio. É verdade. Consegue compreender? Então, quem não faz uso da vara odeia o seu filho. Mas o que o ama, desde cedo o castiga. Mas o que o ama... Ó, a gente pode trocar a tradução. Mas o que o ama, desde cedo o faz sofrer. Sim, Porque castigar é com sofrimento. certeza. Interessante que é desde cedo, né? Mas por quê? É aquilo que você falou. Tem a ver com egoísmo, com interesse. Quando Deus nos corrige, Ele não está pensando nele mesmo. Ele está pensando no nosso bem, no nosso proveito. Então, exige que quem corrige ame. Sim, Porque se não houver amor, não há correção. Não há correção quando não há amor. Não existe correção quando não há amor. verdade. Por quê? Porque o verdadeiro amor corrige e expõe ao sofrimento. Porque você quer o bem da pessoa. Sim, Então, a correção também tem a ver com se importar. O quanto você se importa. Quanto você se importa com a pessoa. Quanto você realmente quer que ela seja bem sucedida. É a ideia, por exemplo, dos pais, né, que tem um filho que está viciado em videogame, em jogo. E fica 24 horas trancado no quarto com o videogame. Então, os pais têm que fazer uma escolha. Qual escolha? Ou tira o videogame para que a criança volte a ser gente, sim, ou deixa com o videogame e faz a vontade dela. No padrão humano de amor, os pais que deixarem a criança se matar com a porcaria de um videogame é o que ama. Entendeu? Olha como eles amam. Eles fazem tudo que a criança quer. No padrão bíblico, esses pais odeiam os filhos. sim, Porque não conseguem disciplinar. No padrão bíblico, tirar o videogame do filho e deixar ele sofrer sem o videogame por um tempo é amor. Por quê? Porque os pais não estão pensando em si próprios. Os pais não estão pensando em manter o filho gostando deles. Os pais estão pensando no próprio filho. Sim. É amor, é altruísmo, é abrir mão de si mesmo. Então, é um padrão totalmente diferente. Né? Então, inverteram o amor. Olha o amor. O amor tudo sofre. Isso biblicamente. sim. No humano, o amor não pode ter sofrimento. Se tiver sofrimento, não é amor. Então, como entender a disciplina de Deus como amor se o conceito que eu tenho de amor está totalmente destruído e pervertido pelo humanismo? Nunca vou conseguir compreender. Então você vê que as pessoas têm dificuldade de aceitar as circunstâncias ruins como disciplina, Sim. como amor. Na cabeça delas, se acontece algo de errado comigo, é porque Deus está irado comigo e quer me matar. Mas não é. Né? A disciplina de Deus são circunstâncias que Deus usa para nos corrigir e que na maioria das vezes não tem nada a ver com o diabo. Sim. Tem a ver com um pai que ama, corrigindo um filho que ele ama, um filho que é importante para ele, né? E é tão importante para ele que ele não se preocupa com a sua imagem, e sim com o bem-estar do filho. Do filho. Precisamos entender isso, é importante. Exatamente.